Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Moldados pelo Senhor. Meu nome é Renata e hoje eu vou convidá-los a conversar um pouco sobre o seu deserto. Vamos conversar um pouco sobre a luta espiritual no deserto, sobre como as orações podem te ajudar nesse seu deserto e como que a gente pode encarar essa batalha espiritual. E conversar um pouco até sobre o sentido de batalha, né? E eu gostaria de abrir esse áudio te convidando para fazer uma oração comigo, que é uma oração que eu digo que acalenta o nosso coração quando a gente está no deserto, no olho do furacão, sem saber muito bem o que fazer, não conseguindo conviver muito bem com as pessoas, muito machucado, muito quebrado, e você precisa sentir o apoio de Deus. Esse salmo, o Salmo 91, é um salmo que te abraça. Eu digo que todas as vezes que eu oro esse salmo eu me sinto abraçada por Deus. Então vamos lá, meus amigos, vamos ler o salmo e depois a gente inicia o nosso áudio até a partir dessa leitura. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Bom, meus amigos, é como eu disse, esse salmo, ele abraça a gente. Então vamos falar um pouco sobre como que certas orações e como que a batalha espiritual, como certas orações nos ajudam na batalha espiritual e como essa batalha espiritual ela é apresentada para a gente quando a gente entra no deserto. A gente, quando ouve falar em batalha, né, a gente imediatamente pensa em luta, né, que a gente vai lutar, especialmente num deserto, pela restauração do casamento, um deserto de um rompimento, onde você precisa se encontrar novamente depois de um rompimento, depois de anos de relacionamento, onde você já nem sabe mais onde começa você e termina o outro. A gente pensa que a batalha espiritual, ela tem uma conotação de luta. E ela até tem uma conotação de luta, mas é uma luta muito diferente daquela que você está habituado, ou que você estava habituado antes de você colocar o seu pezinho aqui no deserto. Ela é uma batalha que acontece na oração. Ela é uma batalha que acontece em Deus. Não é você que vai batalhar, é Deus. Deixe Deus agir na sua vida. Deixe que Ele batalhe por você. Eu mesmo, quando quando entrei no deserto e comecei a buscar, né, os vídeos, os áudios sobre como que eu sigo a partir daqui, o que é que eu faço, né? Eu, eu tinha essa sensação de que a batalha era uma batalha que eu ia batalhar. E ela precisa de você, obviamente. Eu acredito que a gente precisa orar e seguir orando por aquilo que a gente quer. Existem pessoas que acham que a gente deve orar uma vez, entregar para Deus e seguir a vida. E isso é uma escolha pessoal, né? Eu, quando orava, né, a vida toda que eu orei pedindo alguma coisa a Deus, ou mesmo agradecendo, as minhas orações sempre foram quase que imediatamente ouvidas. E eu imaginava, quando eu ouvia na batalha espiritual, que a gente tem que esperar em Deus e orar para que Deus batalhe para a gente, que seria uma batalha rápida, que Deus prontamente me daria aquilo que eu precisava rapidamente.
Mas no deserto, meus amigos, como eu disse nos vídeos anteriores, nos áudios anteriores, o deserto é um processo. E muitas vezes não é um processo tão rápido quanto a gente gostaria. Então, quando a gente escuta aguardar em Deus, a gente pensa que vai ser fácil, a gente vai orar, vai aguardar e tudo vai acontecer. Só que existem uma série de coisas por trás disso. Você vai aguardar, e aguardar talvez seja uma das coisas mais difíceis que a gente vai ter que aprender no deserto. Pelo menos foi a coisa mais difícil e ainda é a coisa mais difícil que eu estou aprendendo, né? Aguardar tem um quê de passividade para muitos. E é aí que está o desafio, permanecer ativo em oração e aguardar. Porque o propósito está ali. Mas você não está parado em relação ao propósito, é apenas uma maneira diferente de batalhar. A batalha espiritual é uma batalha em oração. E embora você esteja parado em relação ao outro, porque tem muito pouco que você possa fazer para convencer o outro que decidiu sair da sua vida para que ele retorne, aliás, a pior coisa que você pode fazer é convencer uma pessoa, né? Porque o convencimento, que quando você convence uma pessoa, esse convencimento não se deu de maneira profunda naquela pessoa, né? E em geral a pessoa que é convencida é facilmente convencida do oposto também, não é verdade? Então, essa é uma coisa que tem que acontecer. Essa batalha espiritual é uma batalha que tem que acontecer em você, dentro de você, junto com Deus, é onde você precisa aguardar. Mas aguardar não quer dizer, como eu disse, permanecer parado. Você vai permanecer parado em relação ao outro, dando o espaço e a distância que o outro quer de você nesse momento. Você precisa ser ativo em relação a si mesmo. Aliás, você deve ser ativo em relação a si mesmo. Você precisa buscar o crescimento pessoal, mesmo na dor. Isso não é uma coisa que é uma decisão do dia para a noite, uma coisa que vai acontecer com você naturalmente. Mas essa é uma batalha do Senhor. Existe um verso na Bíblia que diz que esta peleja não tereis de pelejar, para que você fique em pé e observe a salvação que o Senhor terá convosco. E será assim, meus amigos, mas essa também é uma batalha interna. E é uma batalha que você precisará confiar no Senhor, porque Ele vai batalhar por ti. E a gente olha a circunstância e pensa que com a força do nosso braço a gente vai poder alterar o quadro e mudar as coisas, especialmente no início. Mas se você tiver um olhar um pouco mais atento, você vai perceber que a circunstância está no real. E o real não é onde a sua batalha acontece. E é por isso que todo mundo fala, não olhe as circunstâncias, não olhe as circunstâncias. Porque a batalha se dá em outro lugar, a batalha se dá no mundo espiritual. E ela está acontecendo lá no mundo espiritual. Então, com o seu braço aqui na vida real, você não pode fazer nada. Aliás, você até pode fazer, você pode atrapalhar o agir de Deus. Porque às vezes você acaba complicando a situação. Então aí você percebe que você vai precisar mesmo confiar em Deus, mais até do que você já havia confiado na vida, e no poder da sua oração para que as coisas mudem. O caminhar no deserto só é possível quando a gente caminha com fé. E muitas vezes a gente sente a carne gritar no deserto. A gente quer falar com a pessoa, a gente quer resolver as coisas. A gente passou a vida resolvendo as coisas assim, né? Ou mesmo até complicando as situações em alguns casos. A dor te invade, você quer colocar a mão, você quer saber a opinião da pessoa, você quer saber o que ela está sentindo, por que ela fez isso, e você quer respostas. Mas, na minha opinião, essa é a parte mais difícil. É não fazer isso. É lutar contra o seu velho eu. Com o eu que muitas vezes colocou você nessa situação. No meu deserto, eu senti muito forte no meu coração que eu deveria tentar não fazer isso. Eu não conseguia fazer isso na minha vida até o deserto. Eu não conseguia muitas vezes parar a discussão no momento certo. E não é nem que eu tinha discussões desrespeitosas, mas as palavras têm poder. E em algumas situações, a gente, com as nossas palavras e com a nossa forma de discutir, a gente afasta o outro da gente. Então eu precisei aprender a calar. Precisei aprender a permanecer em silêncio. E obedecer à voz de Deus, que para mim, no meu deserto, no meu início, era muito clara. Acredite que eu sabia exatamente o que Deus dizia para mim. Aquieta, fica no teu cantinho, fica aí na sua caverna, não faça nada.
não faça nada. Eu sempre orei o Salmo 91, desde menina eu sempre achei esse salmo lindo, muito poderoso, cheio do amor de Deus, mas nunca esse salmo fez tanto sentido como quando eu entrei no meu deserto. No deserto a gente só descansa quando a gente habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. E é aí que a gente se vê embaixo das asas do Senhor. Esse salmo fala do amor e da proteção de Deus para conosco. No deserto é um lugar que você precisa encontrar conforto. Então você percebe principalmente no começo, quando você entra no deserto, que você só pode orar, só pode se esconder nas asas do Pai, sob as asas do Pai. Até que, passo a passo, você comece a revisitar você mesmo, suas responsabilidades no processo do término, você começa a colocar o deserto sob uma outra perspectiva, que não só a pessoa te colocou no deserto quando ela te deixou, mas você também teve responsabilidade nisso. E aí eu te digo que eu tenho muita relutância quando eu escuto aqueles vídeos onde a pessoa que foi abandonada puxa toda a culpa para ela mesma, porque eu fui rixoso, eu fui rixosa, eu causei isso. Sim, você provavelmente deve ter tido muitos erros que, claro, que contribuíram para o término, para o rompimento do seu relacionamento. E esses erros que você conseguir identificar ao longo do seu deserto e trabalhar neles, você conseguir trabalhar nesses erros, farão de você uma pessoa certamente melhor. Mas num relacionamento, num casamento, num relacionamento de longo tempo, as duas pessoas têm responsabilidades. Então eu não gosto da palavra culpa, eu gosto da palavra responsabilidade. Então a gente começa a ver que a gente realmente teve responsabilidades durante o nosso relacionamento e que isso pode ter sim contribuído para que o afastamento acontecesse, mas o rompimento não foi sua decisão. O afastamento você pode ter contribuído, mas o rompimento, quem deixou o casamento, quem deixou a união, foi o seu cônjuge, não foi você. Então não se culpe sozinho por você estar onde está. Quando a gente tem problemas num casamento, o outro também tem que querer consertar. Então, a responsabilidade é de ambos e a vontade de arrumar a situação também deve ser de ambos. Quando um não quer arrumar, você não tem como revisitar as suas atitudes e arrumar a casa. Você pode fazer depois, que é o que eu estou propondo para você nesse momento. Mas naquele momento, se a pessoa decidiu sair, você pode fazer muito pouco. Né? E a dor que a gente sente no início, ela é atroz, a gente não respira. Né? Eu não esqueço quando eu entrei no meu deserto, como era doloroso. Né? Eu conversei com a minha prima, foi uma pessoa que soube do que aconteceu, e ela me dizia assim: Rê, faz o necessário, hoje toma banho, come uma comidinha gostosa, tenta descansar. E é isso, ela dizia, é isso. E eu mal conseguia trabalhar, meus amigos. Eu imagino que vocês também. Entre uma reunião e outra, eu dava graças a Deus quando eu estava trabalhando remotamente que eu podia desfazer a minha cara de business, né? E chorar um pouco. E eu precisava trabalhar, eu precisava ser forte naquele momento. E só o que me dava força era orar e pedir a proteção de Deus. E o Salmo 91 foi um salmo que me ajudou e me ajuda muito até hoje. Essa mensagem de amor e proteção, ela me acalentou na dor e no desespero. E era o único lugar possível para mim, naquele momento, debaixo das asas do Onipotente. Eu dizia: Senhor, dirige meu carro, guia as minhas palavras, me ajude a viver esse dia, me ajude a não fazer nenhum estrago no meu dia, porque eu estou em dor. E, meus amigos, meus irmãos, eu senti a presença de Deus em cada minuto do meu dia. O meu deserto foi um lugar onde eu realmente tive um encontro verdadeiro com Deus. Então, se você não está conseguindo se manter em pé, se o futuro ainda é uma possibilidade difícil de você encarar, incerta até, você não sabe como vai ser, né? E é impossível você, com seu braço, resolver a sua situação, seja ela qual for, independente do tamanho do erro que você acha que você cometeu, da sua responsabilidade no término ou no motivo pelo qual te levou a esse deserto. Tente se perdoar. Peça a Deus perdão, mesmo que você não fale com a pessoa que você machucou. Peça perdão a ela em oração e tente seguir em frente, encontrando conforto em Deus nesse momento. A gente até tenta
dividir a dor com outras pessoas. E no começo a gente fala com todo mundo, né? A gente quer conversar. Mesmo eu, que nunca fui uma pessoa muito sociável, muito aberta, eu falei com mais pessoas do que eu imaginei que eu iria falar numa situação dessa. E dá para contar nos dedos de uma mão, mas para mim já foi muita gente. E eu te disse em outros áudios que as pessoas te aconselham, e talvez nesse momento você queira mais falar do que ouvir conselhos, e talvez esses conselhos nem mesmo te afetem, né? Mas para muita gente, depois desse alívio imediato de conversar, você tem que ficar processando aquelas opiniões. E muitas vezes essas opiniões te colocam no lugar de amargura, né? Que o outro errou, que o outro te abandonou, que o outro fez um monte de coisas que você não merecia. E talvez você não merecesse mesmo. Mas você fica um pouquinho amargo. E às vezes você se sente um pouquinho pior. Então você pensa o que você vai fazer para aliviar a dor. E aí a gente volta a Deus, começa a orar de novo. E essa sensação de dor começa a melhorar um pouquinho por vez, ao longo dos dias, das semanas, dos meses. E a gente percebe que só Deus pode fazer a obra, meus amigos. Só Deus pode fazer a obra na sua vida. E aí você se apega nele. Inicialmente você se apega nele pelo que ele pode fazer. E com o tempo você começa a ver Deus por aquilo que ele é. E aquilo que ele está trazendo para a sua vida. Você olha para trás, lá naqueles primeiros momentos do seu deserto, e você vê o tamanho da ajuda de Deus para você. Você vê o tamanho do apoio que Deus te deu, do amor com o qual Ele te tratou e de onde Ele te tirou. Muitas vezes a gente não é que a gente não tem nem vontade de viver no início. A gente não sabe nem para que viver, né? É muito triste dizer isso e eu tenho certeza que eu nunca pensei que ia dizer isso em voz alta, muito menos num áudio. Mesmo sendo grato ao sopro de vida que você tem pela sua saúde e por tudo que Deus já te abençoou, é difícil no momento você ter a verdadeira dimensão do que vai ser o futuro. E você teme pelo futuro. Mas você tem absoluta certeza que Deus já te tirou daquele lugar de dor, ou que Deus está te amparando durante a sua dor. E aí você percebe que sem Deus, sozinho, você não teria conseguido. Essa é a maior prova que você vai ter inicialmente de que Deus está com você o tempo todo. Eu ouvi outro dia no canal de uma pessoa que eu gosto muito, dizendo que ele não gostava do deserto. Quem é que gosta do deserto, não é verdade? Mas que ele gostava muito do Deus do deserto. E eu tomei isso para mim como uma verdade absurda. Eu definitivamente não gosto do deserto, mas eu amo o Deus do deserto, o Deus que se apresentou para mim durante o meu pior momento. Então, se você está enfrentando dias, vivendo em profunda dor, não sabe como sair dela, não sabe como prosseguir, ou mesmo como lutar, você talvez esteja vivendo no momento onde você mais precisa se esconder, se abrigar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, e esperar o grande livramento de Deus para consigo. E Ele te protegerá, enviará os teus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Ele estará contigo na angústia, nessa angústia que você está vivendo agora. Ele vai te tirar dela e te glorificará. Eu te convido a observar a promessa desse salmo, que Deus fará por nós nesse salmo. Ele nos protegerá, nos livrará e nos glorificará. Descansem nele, meus amigos. Aguardem nele. Deixe que ele trabalhe por ti. Deixe que ele peleje por ti. Especialmente se você já entendeu o tamanho da batalha espiritual que você está encontrando nesse momento. Entregue a ele o seu problema. Especialmente porque você sabe que esse não é um problema que você consegue resolver. Creia nele. Entregue para ele a tua vida. Entregue o teu problema e descanse. Ele fará o melhor por você. Eu te convido a ler esse salmo depois do final desse áudio, observando a mensagem poderosa que há nele. Deus está no controle, meus amigos. Confiem nele. A paz do Senhor.